capítulo de hoje é o 17. Vem falando a respeito de modo geral, 2 tópicos, mas é sobre questão de vida, da vida. Tá, assim, quando eu vou estudar, eu gosto de fazer uma prece. E é por isso que, humildemente, eu peço a Deus que abra a nossa mente. Você também que está estudando comigo, que a gente entenda mais, né, sobre a palavra de Deus, sobre alguns princípios que a gente pode extrair a respeito de algumas questões que às vezes apresenta-se como aparência de dificuldades, mas Deus possa conceder a sabedoria para entender mais e nos instruir para toda boa obra. Em Jesus, amém. Certo. É um capítulo curto. O primeiro tema fala a respeito das leis referentes à matança dos animais. Aqui é um tópico que quem organizou a passagem atribuiu esse título. Não é do original, entendi. Mas o texto já vem falando, disse o Senhor a Moisés. Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e diz-lhes: isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que imolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial ou fora dele e os não trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue, derramou sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo. Para os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que molam em campo aberto, os apresentem ao Senhor à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. Nessa primeira sessão já está trazendo a alusão do que foi descrito lá no começo do livro das leis, a respeito dos tipos de animais que eram oferecidos para aquele tipo de ritual, que simboliza, reforçando o que Jesus faria por cada um. Tanto tinha aquele panorama dos impuros, dos puros, mas são questões cerimoniais que representam o que o pecado trouxe ao mundo, e apenas pela morte, que é o preço da vida que foi perdida, que era a vida eterna, pela transgressão, pela escolha consciente dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E é restaurada essa possibilidade por meio de Cristo Jesus. E esses animais, esses sacrifícios representavam isso. De forma didática, Deus estava revelando naquele contexto do mundo, né, naquele período histórico, de forma realmente prática ali, o que o pecado ele realmente acarreta, né, que é o preço da morte. Infelizmente, mesmo diante da situação, a matança, né, desses animais, o sacrifício desses animais, eles realmente tinham um aspecto muito especial, mas não podia ser comum, e a vida tem seu significado mesmo dos animais. É por isso que tinha toda esse rito, e até mesmo aquelas pessoas que teriam a tendência de fazer de forma sem atribuir o significado, já estava dando um alerta, porque toda vida importa, entende? E Deus é o criador de
de todos os seres vivos. Então, tem esse cuidado aqui a respeito dessa questão. E aqui é concernente a ofertas pacíficas. Lá no começo, nos primeiros capítulos 2, 3, dá a especificação de como era feito esse tipo de cerimônia. Continuando, fala a respeito de uma forma sintetizada sobre o sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, como os quais eles se prostituem. Isto lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Isso aqui é algo interessante, porque até hoje em dia se ouve falar a respeito de sacrifício de animais com rituais em religiões pagãs, mas como que isso se originou? Na verdade, o que acontece é que o inimigo de Deus, ele não tem o poder de criar. Então, o que ele faz? Ele deturpa tudo que Deus faz. Ele faz o contrário. É assim que faz. Por que ele faz o contrário? Que lá no começo da história do mundo, quando houve a primeira transgressão da lei de Deus, o que é que aconteceu? O preço do pecado é a morte, né? Já diz, o salário do pecado é a morte. E realmente houve morte naquele dia. Eles estavam nus, fizeram folhas de figueira cozida e tentaram reverter a situação ao seu próprio modo. Mas isso não foi suficiente. Então, Deus fez roupas de pele de cordeiro. E a gente percebe de novo o significado disso. E Adão fez o primeiro sacrifício, né? Com relação a pagar os pecados, transferência de pecados que mais na frente refletiria o que Cristo fez por cada um de nós. É por isso que se vê em tantos rituais pagãos sacrifício de animais, é por causa dessa questão. Então, na verdade, é o que Jesus faz e fez por cada um de nós. Agora só basta a gente aceitar. E continua no 9. E não trouxe a porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor. Esse homem será eliminado do seu povo. Agora fala a respeito da proibição de comer sangue. Porque aí diz um 10. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que comer algum sangue contra ele, me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel, dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó, ou seja, na terra. Portanto, a vida de toda carne o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Tem alguns panorama de ênfase. Qualquer que comer será eliminado. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro que comer, o que morre por si ou dilacerado, lavará suas vestes e banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde, e depois será limpo. Mas se não as lavar nem banhar,
o corpo levará sobre si a sua iniquidade. Diversas questões aqui estão atribuídas. De novo, tem que perceber que aquele é um contexto diferente do mundo atual, principalmente em questão de questões sanitárias, saúde pública. Essa proibição aqui, ela realmente é salutar. A gente consegue ver que fisiologicamente o ser humano não foi feito para digerir sangue. Sangue não é um tipo de alimento. A gente come todos as coisas realmente comestíveis que são biocompatíveis com a fisiologia humana. E a gente sabe, frutas, legumes, vegetais, cereais, hortaliças, todas essas coisas são sintetizadas pelo corpo, são quebradas, tem diversos processos. E a gente consegue já saber questões na escola, né? Ciências sobre todos os sistemas digestivos criado pelo próprio Deus e que sintetiza no final, depois de 72 horas, transforma em sangue. Que aqui Deus já está dizendo, sangue é a vida. E é por isso que já no começo ele diz aqui sobre essa questão e realmente na medicina já tem relatos que o uso de sangue como alimento traz diversos tipos de problemas de saúde. E a gente sabe, tem até uma especialidade médica chamada, né, relacionada a hemofilia e todas essas questões que trata a respeito do sangue. Agora, o que acontece? Não só hoje que a gente sabe no judaísmo, mas em outras religiões do Oriente, árabes, para fazer esses rituais ou até mesmo para utilizar a carne, né? Então tinha que matar o animal. E tinha toda... Aqui em outros textos já fala a respeito dessa questão. Os princípios que são extraídos daí. Para não ter sofrimento, até mesmo que em questão de sacrifício, tinha um modo específico de imolar. E aquele descrito, né, como foi apresentado aqui, o sangue devia ser deixado fluir mais pro pó da terra, e dessa forma o animal ele não ficava não sofria com esse tipo de abate, diferentemente do sistema que hoje industrial, né, geralmente, que mexe com frigorífico, com casa de carne. O sistema hoje é um pouco diferente de sacrifício ali, de molar, de matança mesmo. É um pouco mais industrializado. Vocês podem procurar, né? Existem alguns tipos de matérias, de documentários que falam a respeito dessas questões. E animais têm, não, né, tem algumas particularidades, e o que acontece é que bioquimicamente algumas reações acontecem e uma disparada de adrenalina e de outras substâncias que são tóxicas em sua composição, e principalmente esse tipo de toxinas permeiam o corpo
diante da morte, entende? É, de todo animal, e isso é secretado e fica alocado na carne. Diante desse tipo de, de morte, que não é o que está descrito aqui na Bíblia de hoje, no caso, que é comum, que geralmente pega uma pistola e coloca no crânio do animal, abate dessa forma, ou outros tipos de morte, como aqui até apresenta sob dilaceramento, morte por si mesmo, e de uma forma diferente. Então estava evitando. No começo do livro das leis, fala a respeito especificamente de como se deveria fazer esse tipo de imolação, que realmente previne a respeito dessa e de outras questões que trazem diversos tipos de doenças, né? A gente sabe que alguns tipos de doença, até mesmo por transfusão de sangue, é acarretado, né, no indivíduo. Então, há diversos tipos de questões de saúde que Deus aqui está querendo proteger os seus filhos. Fica aí alguns princípios para se ver. E até mesmo aqui a questão de gordura, né, traz algumas questões a respeito disso também. Questão de gordura fala em outro capítulo, tá? A gente vai ver isso depois. Sim, e até hoje em dia, culturalmente, tem o tipo de procedimentos que é cochê, né? Cachê, que significa... E um outro lá que ainda utiliza desses princípios. Assim, então, se as pessoas que comem carne e querem comer uma carne que é mais tranquila, né? Que evita todas essas outras questões, ou seja, que dentro do tecido muscular e do animal não ficou retido o sangue com todos esses hormônios que são prejudiciais. Não estou falando de hormônios que são inseridos na alimentação do animal, mas que são outros que são tóxicos, que são produzidos, gerados por causa do animal visualizando a morte já, né? Então, isso gera uma descarga de diversos tipos de hormônios, de reações bioquímicas inundam a carne do animal se não for abatido conforme aqui Deus especifica na palavra. Então, fica também para vocês procurarem saber um pouco melhor a respeito dessas questões, tá? E é isso, tem diversos princípios na palavra de Deus que a gente pode adotar na nossa vida. E tem a questão sobre sim, e se não seguir esses princípios aí, isso aqui levará a iniquidade sobre isso. Então, experiencie. Sim, aqui não tá falando a respeito de questão de transfusão. Transfusão existe todo um protocolo
de, de saúde, de sanidade, sanatório, né? Específico ali a respeito de como realizar aquele tipo de procedimento de uma forma salutar. Tem uns protocolos médicos e diz que sim, tem coisa assim. Aí existe outro tipo de doutrinas que são, mas não realmente é aquele princípio. Deus deu vida por cada um de nós, né? Então, fazer doação de sangue sim salva. E se puder, faça. Que aqui tá falando de outra questão, tá bom? É isso. A palavra de Deus tem bastante princípios e a gente precisa procurar pesquisar melhor e sim fazer perguntas. É importante. E a gente aprendeu um pouco a respeito disso hoje. Questão da vida. Então é isso. Saúde e paz.